Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um tema oriundo de um dos vídeos que publiquei essa semana e no qual eu fiz uma citação do Sócrates e que então resolvi expandir um pouco nesse vídeo aqui porque eu achei um assunto interessante assim da gente pensar e inclusive para associar ao tema contemporâneo do minimalismo. Então quando a gente pensa bem, essas questões vinculadas ao minimalismo já estavam aí, em parte, também na antiguidade, e a citação que eu fiz do Sócrates é um dos exemplos disso. E qual que é essa citação? É a frase de Sócrates que diz que há tantas coisas das quais eu não preciso. Então, claro, é o Sócrates observando coisas, né, no mundo e falando disso. Ou seja, há tantas coisas das quais eu não preciso. Ou seja, qual é a base disso? Que muitas coisas são criadas, né, para ele. Aí podemos pensar nas coisas materiais, tanto econômicas, quanto em outros aspectos também, né? Não só bens econômicos, por assim dizer. Podemos pensar, por exemplo, inclusive em ideias, né? Quantas ideias existem que não precisamos, ou das quais eu não preciso, por exemplo. Né? Podemos pensar nesse sentido também. Ou quantas ideologias há das quais eu não preciso. Ou quantas atividades existem das quais eu não preciso. Né? Ou quantos bens materiais determinados existem dos quais eu não preciso, e daí em diante. A gente pode colocar várias coisas aí nesse sentido, certo? E o que isso tem a ver com o minimalismo? Tem tudo a ver. Porque justamente no minimalismo, no sentido de a gente minimizar a nossa ambição para minimizar os danos advindos também, em parte desta ambição, certo? O que a gente já via em relação no próprio estoicismo, certo? Então os estoicos, eles em certa medida faziam isso, né? Assim como os cínicos. Se a gente pensar bem, os cínicos, por exemplo, Diógenes, eles desprezavam muitas das coisas do mundo, né, para viver uma vida minimalista, ou que muitas vezes ia muito além do minimalismo, né? Então, os cínicos, né, através do seu ceticismo também exagerado, eles acabavam meio que desprezando muito das coisas do mundo. Os estoicos também têm isso, embora não no mesmo sentido dos cínicos, certo? E é por isso que também muitos aí que abordam o minimalismo abordam também o estoicismo junto. Mas então, nesse caso aí do Sócrates, temos um filósofo que não é nem cínico, propriamente, nem estoico, certo? Mas, digamos que é o Sócrates, né, o criador do socratismo e daí em diante. Então, mesmo, né, ele não sendo um cínico nem um estoico, a gente vê que ele também tinha algo que podemos chamar de minimalista, pelo menos nesse sentido aí que ele propõe. Ele mesmo tinha uma vida, em certo aspecto, minimalista, certo? Porque ele era alguém que, enfim, né, se importava mais com essas questões aí reflexivas, contemplativas, etc., e não tinha tanto tempo para fazer outras coisas, e que tinha também no ócio aí um dos seus meios. Então ele não era alguém vinculado a um trabalho excessivo, né, o Sócrates, que era uma questão dos filósofos, né, tanto aqueles que adivinham em parte de algo mais relacionado à aristocracia, como é o caso do Platão, né, que nasceu aí de família rica, né, na época, e também Aristóteles, quanto filósofos que, mesmo não nascendo de origem aristocrática, como é o caso do Sócrates, também mantinha, ou seja, que era a questão do vínculo ao ócio. Mas se a gente pensar bem, mesmo esse ócio que eles chamavam de um ócio necessário à contemplação e necessário à reflexão filosófica, portanto, esse ócio ele só é possível, em certo aspecto, também com um meio de vida minimalista, certo? Porque também não tem como você conciliar uma vida de excessos, de bens excessivos, por exemplo, que precisam advir de um trabalho também excessivo, muitas vezes, com o ócio, certo? Então, em parte, também, o Sócrates ele usava essa questão de um desprezo a muitas das coisas que eram criadas como um meio superior, ou seja, não simplesmente para vagabundear, por assim dizer, mas
como um meio justamente de ter mais ócio para aumentar o seu poder reflexivo, o seu poder criativo, o seu poder filosófico. Então isso é muito interessante, né, dentro da vida do Sócrates, e podemos então elevar isso para essa questão do minimalismo atual, ou seja, dizemos para nós mesmos, há tantas coisas no mundo das quais eu não preciso, na verdade. Certo? E isso aí, então, ocasiona o quê? Um equilíbrio, melhor dizendo, da sua ambição. Na hora que você equilibra a sua ambição, você não apenas limita também o escopo de coisas pelas quais você vai se frustrar, certo? E quanto maior a ambição, maior tende também a ser, muitas vezes, a frustração, como também você vai limitar o seu escopo de direcionamento de energia, certo? Por quê? Porque então, quando você despreza muito das coisas que existem, você também, ao mesmo tempo, focaliza em determinadas coisas que você gosta mais, que você precisa mais realmente. E que, de fato, tem muito mais a ver com a sua individualidade, com a sua personalidade e daí em diante. E nessa medida, você vai ficar também menos refém de muitas outras coisas, que é um dos pontos minimalistas, certo? Ou seja, você tornar mínimo muitos pontos para o quê? Gerar certa independência. Porque quanto mais você quer e quanto mais você ambiciona e, portanto, quanto menos minimalista você é, mais você vai precisar de uma rede de dependência de coisas. E, portanto, muito mais dependente de outras coisas você vai ficar. E, portanto, muito mais escravo delas também, no fim das contas. Certo? Tinha um professor meu que falava uma frase que é o seguinte: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Que, né, que tem tudo a ver com isso. Ou seja, você pode até ambicionar muitas coisas, né, mas muito mais vai lhe ser cobrado. E aí, você quer essa cobrança? Você quer este meio na sua vida? Né? Você quer essas preocupações? Quais são os limites das suas preocupações? Qual é o limite das suas ambições? De que modo, portanto, você vai limitar isso que se chama de minimalismo na sua vida? Porque, claro, cada um vai ter o seu próprio minimalismo. Não existe o minimalismo. Né? Existem minimalismos que coincidem com fins diversos. Ou seja, você vai dar a finalidade da sua existência e com essa finalidade você vai conseguir limitar o seu tipo de minimalismo. Então aqui não estou nem impondo, né, regras ou o tipo de minimalismo que você deve seguir. Mas simplesmente falando num aspecto geral, né, para que cada um limite a sua vida de acordo com os próprios fins e, portanto, de acordo com os próprios meios também minimalistas. Né? Mas cada um vai ter que achar esses meios próprios. Não existe uma fórmula nesse sentido. Mas eu acho que, então, a gente levando a frase de Sócrates à frente, ou seja, há tantas coisas das quais eu não preciso, a gente consegue limitar muito melhor esses meios minimalistas, por assim dizer. Por quê? Porque a gente vai conseguir excluir as coisas que existem e que, na verdade, não nos interessa tanto. Ou seja, há tantas coisas das quais eu não preciso. Então, se já existem muitas coisas das quais eu não preciso, fica muito mais fácil de eu focar no que eu realmente preciso. E nessa medida eu também consigo limitar o meu tipo de minimalismo. Tranquilo, pessoal? Então, o assunto hoje foi um pouco mais rápido, mas achei interessante aí fazer um aprofundamento deste ponto, que foi um ponto que eu elenquei rapidamente em um dos vídeos anteriores, mas que então quis aprofundar um pouquinho aí com vocês. Beleza? Quem quiser colocar sugestões, críticas, comentários, estarei à disposição para responder. Até mais, pessoal. Grande abraço.